Existe um versículo esquecido em 1 Coríntios 2. Uma declaração que divide a igreja em duas categorias, não por denominação, não por doutrina, mas por maturidade espiritual. 1 Coríntios 2,13. Falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Paulo não está apenas ensinando, está chamando, convocando, desafiando. Há um chamado oculto neste versículo que a igreja moderna ignorou completamente. Um chamado para sair da meninice espiritual, para abandonar o leite e buscar o alimento sólido, para parar de ser consumidor e se tornar comunicador da verdade espiritual. Paulo está dizendo: existe uma classe de crentes que pode receber revelações profundas, que pode compreender mistérios divinos, que pode interpretar verdades que estão ocultas para a mente natural. E esse chamado está aberto para você. Mas aqui está o problema. A igreja moderna não quer crescer. Prefere permanecer na zona de conforto espiritual. Quer bênçãos sem responsabilidades, unção sem maturação, poder sem profundidade. Resultado: uma geração inteira de cristãos que frequenta a igreja há décadas, mas ainda mama leite espiritual, que conhece versículos, mas não discerne verdades, que participa de rituais, mas não recebe revelações. Paulo está gritando através dos séculos: vocês podem ser mais, podem crescer, podem interpretar verdades espirituais, mas para isso você precisa aceitar o chamado, precisa abandonar a preguiça espiritual, precisa parar de se contentar com o básico, precisa ter fome de profundidade. O chamado de Paulo em 1 Coríntios 2,13 não é para todos. É para aqueles que estão cansados da superficialidade, enjoados da mesmice, famintos por revelação real. Você está pronto para crescer, para sair da multidão dos bebês espirituais, para se tornar alguém que interpreta verdades espirituais? O chamado está sendo feito. A pergunta é: você vai responder? Paulo começa 1 Coríntios 2,13 com uma distinção que a igreja perdeu completamente. Há uma diferença abissal entre falar sobre Deus e falar de Deus, entre discorrer sobre verdades espirituais e interpretar verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Paulo não está apenas transmitindo informação, está impartindo revelação. Não está apenas explicando conceitos, está interpretando mistérios. O primeiro chamado à maturidade espiritual é este: pare de falar sobre Deus e comece a falar de Deus. Pare de repetir o que outros disseram e comece a receber o que o Espírito está dizendo. Pare de ser eco e se torne voz. A diferença é radical. Quando você fala sobre Deus, está repetindo conhecimento adquirido. Quando fala de Deus, está transmitindo revelação recebida. Quando discorre sobre verdades, está sendo professor. Quando interpreta verdades, está sendo profeta. Paulo sabia que havia uma classe de crentes que poderia operar nessa dimensão superior, que poderia receber revelações diretas do Espírito Santo e interpretá-las para outros que também eram espirituais. Não era privilégio apostólico exclusivo, era capacidade espiritual disponível. Mas aqui está o primeiro obstáculo à maturidade. A igreja moderna confundiu erudição com revelação. Acredita que conhecer sobre Deus é suficiente, que ter informação bíblica equivale a ter iluminação espiritual, que diploma teológico substitui discernimento profético. O resultado é uma geração de pregadores que sabem muito sobre a Bíblia, mas recebem pouca revelação da Bíblia, que conseguem explicar textos, mas não conseguem interpretar mistérios.
que dominam hermenêutica, mas não recebem rema. Paulo está chamando para algo superior, para uma comunicação que não depende de sabedoria humana, mas de revelação divina, para uma ministração que não se baseia em estudo acadêmico, mas em iluminação sobrenatural, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Observe, Paulo não fala para todos, não fala para a multidão, fala para aqueles que são espirituais. Há um público específico para revelações profundas. Isso confronta a mentalidade democrática da Igreja moderna, que acredita que toda revelação deve ser acessível a todos. Paulo estava dizendo que há níveis de revelação que só podem ser compreendidos por aqueles que alcançaram certa maturidade espiritual. O chamado é claro. Se você quer interpretar verdades espirituais, precisa primeiro se tornar espiritual. Se quer receber revelações profundas, precisa primeiro desenvolver profundidade. Se quer comunicar mistérios, precisa primeiro compreender mistérios. Mas a Igreja moderna rejeitou esse chamado. Preferiu a democracia espiritual, onde todos são iguais a qualquer hierarquia espiritual, onde alguns são mais maduros. Escolheu a inclusão superficial em vez da excelência profunda. Paulo sabia que essa rejeição viria. Por isso, ele não estava escrevendo para a massa. Estava escrevendo para aqueles que tinham fome de crescer, que não se contentariam com o básico, que responderiam ao chamado para a maturidade. O primeiro passo para responder a esse chamado é reconhecer onde você está. Você está falando sobre Deus ou de Deus? Está repetindo conhecimento ou recebendo revelação? Está sendo eco ou voz? Está transmitindo informação ou interpretando inspiração? Se você reconhecer que tem vivido na superficialidade, há esperança. O chamado ainda está aberto. Paulo ainda está convocando. O Espírito ainda quer ensinar. A questão é: você está disposto a abandonar o conforto da meninice espiritual para abraçar a responsabilidade da maturidade? O segundo chamado à maturidade espiritual, em 1 Coríntios 2,13, é radical. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Paulo está exigindo um divórcio completo entre a sabedoria terrena e a revelação celestial. Está chamando para o abandono de toda dependência da inteligência natural. Isso não significa ignorância, significa dependência correta. Não é anti-intelectualismo, é supra-intelectualismo. Paulo não está rejeitando a mente, está subordinando-a ao espírito. O problema da igreja moderna é que inverteu essa ordem. Usa o espírito para confirmar o que a mente já decidiu. Busca revelação para validar conclusões que a sabedoria humana já alcançou. Trata o sobrenatural como complemento do natural. Paulo está chamando para uma inversão total, para depender primeiro do espírito e depois usar a mente, para buscar primeiro revelação e depois aplicar razão, para receber primeiro iluminação e depois exercitar inteligência. Palavras ensinadas pela sabedoria humana incluem técnicas de comunicação, estratégias de persuasão, métodos de convencimento, artifícios retóricos. Tudo aquilo que a mente humana desenvolveu para influenciar outras mentes humanas. Paulo está dizendo que quem quer maturidade espiritual precisa abandonar essa dependência. Não pode confiar na própria capacidade de convencer. Não pode se apoiar em técnicas humanas de comunicação. Não pode depender de artifícios naturais para transmitir verdades sobrenaturais. Mas aqui está o desafio. Abandonar a sabedoria humana requer humildade profunda. Significa admitir que sua inteligência não é suficiente, que sua educação não é adequada, que sua experiência não é competente para lidar com mistérios espirituais.
A igreja moderna tem medo dessa humildade. Prefere confiar em seminários a depender do Espírito. Escolhe técnicas comprovadas em vez de revelações frescas. Opta por métodos seguros em lugar de inspirações arriscadas. O resultado é uma comunicação híbrida, parte humana, parte divina, parte natural, parte sobrenatural, parte sabedoria terrena, parte revelação celestial. E essa mistura dilui o poder, compromete a autoridade, reduz a eficácia. Paulo conhecia essa tentação, era altamente educado, conhecia a filosofia grega, dominava a retórica romana, poderia impressionar qualquer auditório com sua erudição, mas escolheu deliberadamente abandonar essa vantagem. Por quê? Porque sabia que a sabedoria humana produz convencimento humano. E convencimento humano gera conversões superficiais. Paulo queria que a fé das pessoas se apoiasse não em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, em 1 Coríntios 2:5. O chamado à maturidade espiritual exige essa escolha radical. Você vai confiar na sua capacidade ou na capacidade do Espírito? Vai depender da sua sabedoria ou da sabedoria divina? Vai usar palavras que você aprendeu ou palavras que o Espírito ensina? Isso não acontece automaticamente. Requer disciplina espiritual. Significa buscar primeiro o que Deus quer dizer antes de decidir como dizer. Significa orar mais que estudar. Significa depender mais de revelação que de preparação. A igreja perdeu essa arte. Pregadores passam mais tempo em comentários que em oração, mais tempo estudando técnicas que buscando revelações, mais tempo preparando sermões que sendo preparados pelo Espírito. Paulo está chamando de volta para a dependência total, para a comunicação que nasce do encontro com Deus, não do estudo sobre Deus, para mensagens que são recebidas antes de serem pregadas, para palavras que o Espírito ensina no momento da necessidade. Mas aqui está o preço. Você precisa estar disposto a parecer tolo para a sabedoria humana. Suas mensagens podem não impressionar os eruditos. Sua comunicação pode não agradar os sofisticados. Sua linguagem pode não convencer os intelectuais. Paulo aceitou esse preço. Preferiu ser eficaz com Deus a ser impressionante para os homens. Escolheu ser poderoso no espírito a ser eloquente na carne. Optou por transformar vidas a entreter mentes. O chamado permanece aberto. Você pode abandonar a dependência da sabedoria humana. Pode aprender a comunicar com palavras ensinadas pelo Espírito. Pode descobrir o que é falar, não de si mesmo, mas daquele que o enviou. O segundo chamado à maturidade espiritual em 1 Coríntios 2:13 é radical, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Paulo está exigindo um divórcio completo entre a sabedoria terrena e a revelação celestial. Está chamando para o abandono de toda dependência da inteligência natural. Isso não significa ignorância, significa dependência correta. Não é anti-intelectualismo, é supra-intelectualismo. Paulo não está rejeitando a mente, está subordinando-a ao espírito. O problema da igreja moderna é que inverteu essa ordem. Usa o espírito para confirmar o que a mente já decidiu. Busca revelação para validar conclusões que a sabedoria humana já alcançou. Trata o sobrenatural como complemento do natural. Paulo está chamando para uma inversão total, para depender primeiro do Espírito e depois usar a mente, para buscar primeiro revelação e depois aplicar razão, para receber primeiro iluminação e depois exercitar inteligência. Palavras ensinadas pela sabedoria humana incluem técnicas de comunicação, estratégias de persuasão, métodos de convencimento, artifícios retóricos. Tudo aquilo que a mente humana desenvolveu para influenciar outras mentes humanas.
Paulo está dizendo que quem quer maturidade espiritual precisa abandonar essa dependência. Não pode confiar na própria capacidade de convencer. Não pode se apoiar em técnicas humanas de comunicação. Não pode depender de artifícios naturais para transmitir verdades sobrenaturais. Mas aqui está o desafio. Abandonar a sabedoria humana requer humildade profunda. Significa admitir que sua inteligência não é suficiente, que sua educação não é adequada, que sua experiência não é competente para lidar com mistérios espirituais. A igreja moderna tem medo dessa humildade. Prefere confiar em seminários a depender do Espírito. Escolhe técnicas comprovadas em vez de revelações frescas. Opta por métodos seguros em lugar de inspirações arriscadas. O resultado é uma comunicação híbrida, parte humana, parte divina, parte natural, parte sobrenatural, parte sabedoria terrena, parte revelação celestial. E essa mistura dilui o poder, compromete a autoridade, reduz a eficácia. Paulo conhecia essa tentação, era altamente educado, conhecia a filosofia grega, dominava a retórica romana, poderia impressionar qualquer auditório com sua erudição, mas escolheu deliberadamente abandonar essa vantagem. Por quê? Porque sabia que a sabedoria humana produz convencimento humano. E convencimento humano gera conversões superficiais. Paulo queria que a fé das pessoas se apoiasse não em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, em 1 Coríntios 2:5. O chamado à maturidade espiritual exige essa escolha radical. Você vai confiar na sua capacidade ou na capacidade do Espírito? Vai depender da sua sabedoria ou da sabedoria divina? Vai usar palavras que você aprendeu ou palavras que o Espírito ensina? Isso não acontece automaticamente. Requer disciplina espiritual. Significa buscar primeiro o que Deus quer dizer antes de decidir como dizer. Significa orar mais que estudar. Significa depender mais de revelação que de preparação. A igreja perdeu essa arte. Pregadores passam mais tempo em comentários que em oração. Mais tempo estudando técnicas que buscando revelações. Mais tempo preparando sermões que sendo preparados pelo Espírito. Paulo está chamando de volta para a dependência total. Para a comunicação que nasce do encontro com Deus, não do estudo sobre Deus. Para mensagens que são recebidas antes de serem pregadas. Para palavras que o Espírito ensina no momento da necessidade. Mas aqui está o preço. Você precisa estar disposto a parecer tolo para a sabedoria humana. Suas mensagens podem não impressionar os eruditos. Sua comunicação pode não agradar os sofisticados. Sua linguagem pode não convencer os intelectuais. Paulo aceitou esse preço. Preferiu ser eficaz com Deus a ser impressionante para os homens. Escolheu ser poderoso no espírito a ser eloquente na carne. Optou por transformar vidas a entreter mentes. O chamado permanece aberto. Você pode abandonar a dependência da sabedoria humana. Pode aprender a comunicar com palavras ensinadas pelo Espírito. Pode descobrir o que é falar, não de si mesmo, mas daquele que o enviou. O quarto chamado à maturidade espiritual, em 1 Coríntios 2:13, revela uma capacidade perdida, interpretando verdades espirituais. Paulo não está falando de exegese bíblica ou hermenêutica acadêmica. Está falando de uma habilidade sobrenatural de traduzir revelações celestiais para compreensão terrena. Interpretando, no grego, é sincrino, que significa comparar, examinar em conjunto, explicar por comparação. É a capacidade de pegar verdades espirituais profundas e torná-las compreensíveis para aqueles que estão no mesmo nível espiritual. Esta é uma arte perdida na igreja moderna. A maioria dos cristãos é consumidora de interpretações, não produtora. São receptores passivos.
não reveladores ativos. Esperam que outros interpretem por eles, em vez de desenvolverem essa capacidade pessoalmente. Paulo está chamando para algo revolucionário. Que você se torne intérprete de verdades espirituais, que desenvolva a habilidade de receber revelações do Espírito e traduzi-las para outros, que pare de ser apenas ouvinte e se torne também comunicador. Mas aqui está o desafio. Interpretar verdades espirituais exige primeiro compreendê-las. Não se pode explicar o que não se entende. Não se pode traduzir o que não se recebeu. Não se pode interpretar o que não se discerniu. A igreja moderna pulou essa etapa. Quer interpretar sem primeiro receber revelação. Quer explicar sem primeiro compreender. Quer ensinar sem primeiro aprender do Espírito. O resultado são interpretações humanas de verdades divinas. Paulo sabia que interpretação verdadeira só vem através de revelação pessoal. Você não pode interpretar corretamente aquilo que outros receberam. Pode repetir, pode comentar, pode analisar, mas não pode interpretar. Interpretação autêntica nasce de revelação direta. Para aqueles que são espirituais, Paulo não interpreta para todos, não explica para a multidão, não traduz para carnais. Há um público específico para interpretações profundas, aqueles que alcançaram maturidade espiritual suficiente para compreender. Isso confronta a mentalidade inclusiva da igreja moderna, que quer que toda revelação seja acessível a todos. Paulo operava com hierarquia espiritual. Sabia que há verdades que só podem ser compreendidas por aqueles que cresceram espiritualmente. Se você está sentindo que sua vida espiritual precisa deste crescimento, se reconhece que tem vivido como consumidor em vez de comunicador, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde chamamos cristãos à maturidade real. Ative o sininho para cada convocação ao crescimento e deixe nos comentários: quero interpretar verdades espirituais. A arte de interpretar verdades espirituais requer várias habilidades. Primeiro, você precisa saber receber revelação. Segundo, precisa saber discernir se a revelação vem de Deus. Terceiro, precisa saber traduzir a linguagem celestial para a compreensão humana. Quarto, precisa saber identificar seu público. Nem toda a interpretação é para todos. Algumas revelações são para bebês espirituais, outras são para adolescentes espirituais e algumas são apenas para adultos espirituais. Paulo desenvolveu essa arte ao longo de anos. Não aconteceu automaticamente. Ele aprendeu a distinguir quando estava falando para carnais e quando estava falando para espirituais. Sabia quando dar leite e quando dar alimento sólido. A interpretação autêntica de verdades espirituais produz transformação, não apenas informação. Ela não apenas esclarece a mente, mas também transforma o coração. Não apenas educa, mas também regenera. Paulo media sua eficácia não pela quantidade de pessoas que o ouviam, mas pela qualidade da transformação que produzia. Não pelo aplauso que recebia, mas pela mudança que gerava. Não pela popularidade de sua mensagem, mas pelo poder de sua revelação. O chamado para interpretar verdades espirituais não é opcional para quem quer maturidade, é um requisito. Cristãos maduros não são apenas bons ouvintes, são também bons comunicadores. Não apenas recebem bem, também transmitem bem. Mas há um perigo: a tentação de interpretar além da revelação recebida, de falar mais do que o Espírito ensinou, de explicar além do que foi revelado. Paulo evitava essa armadilha permanecendo dentro dos limites da inspiração. A igreja precisa desesperadamente de intérpretes autênticos de verdades espirituais, de pessoas que recebam revelações frescas do Espírito
e as traduzam fielmente para outros, de cristãos que não apenas consumam, mas também produzam conteúdo espiritual genuíno. O quinto chamado à maturidade espiritual, em 1 Coríntios 2,13, revela uma verdade controversa para aqueles que são espirituais. Paulo não está sendo elitista, está sendo realista. Há revelações que só podem ser compreendidas por aqueles que alcançaram certa maturidade espiritual. Isso destrói a mentalidade democrática da igreja moderna, que insiste que toda a verdade deve ser acessível a todos. Paulo operava com uma hierarquia espiritual clara. Há carnais, há espirituais, e há diferentes níveis de revelação para cada categoria. Aqueles que são espirituais não são uma elite social ou econômica, são aqueles que escolheram crescer espiritualmente, que não se contentaram com a conversão inicial, que buscaram maturidade, que desenvolveram discernimento, que cultivaram intimidade com Deus. O problema da igreja contemporânea é que nivelou todos por baixo. Em nome da inclusão, reduziu toda a revelação ao nível dos carnais. Em nome do amor, diluiu toda a verdade profunda. Em nome da unidade, empobreceu toda a comunicação espiritual. Paulo recusava essa redução. Ele sabia que há verdades que só podem ser compartilhadas entre maduros, que há mistérios que só podem ser discutidos entre espirituais, que há revelações que se perdem quando traduzidas para o nível carnal. Para aqueles que são espirituais, significa que há pré-requisitos para certas revelações. Não é questão de favoritismo divino, é questão de capacidade espiritual. Assim como uma criança não pode compreender cálculo avançado, carnais não podem entender mistérios profundos. Esta seleção natural não é injusta, é necessária. Revela motivação. Só quem tem fome real de crescimento se dispõe a pagar o preço da maturidade. Só quem valoriza profundidade abandona a superficialidade. Paulo identificava esses espirituais por certas características. Primeiro, eles conseguiam discernir entre sabedoria humana e revelação divina. Segundo, não se ofendiam com verdades confrontadoras. Terceiro, buscavam crescimento, não apenas conforto. Quarto, conseguiam distinguir entre alma e espírito. Quinto, operavam em discernimento espiritual. Sexto, tinham fome de revelação, não apenas de informação. Sétimo, estavam dispostos a pagar o preço da separação que a maturidade exige. A igreja moderna tem medo dessa seleção. Prefere a igualdade artificial à excelência autêntica. Escolhe a mediocridade inclusiva em lugar da profundidade seletiva. Opta pela democratização que empobrece em vez da hierarquização que enriquece. Mas Paulo sabia que essa estratégia preservaria a profundidade para futuras gerações, que haveria sempre um remanescente de espirituais capazes de receber e transmitir revelações profundas, que a cadeia de maturidade não seria quebrada. O chamado é claro. Você quer fazer parte desse público seleto? Quer se qualificar para receber revelações que só são compartilhadas entre espirituais? Quer ter acesso a verdades que estão vedadas para carnais? Então, precisa crescer, precisa amadurecer, precisa sair da zona de conforto espiritual, precisa abandonar a preguiça religiosa, precisa buscar profundidade com a mesma intensidade que carnais buscam superficialidade. O público dos espirituais não é clube exclusivo, é escola de aperfeiçoamento, não é elite social, é classe avançada, não é favoritismo, é meritocracia espiritual. Quem se dedica, cresce. Quem cresce, recebe. Quem recebe, pode interpretar. Paulo não estava criando divisões, estava reconhecendo realidades. Há diferentes níveis de maturidade na igreja. Há diferentes capacidades de compreensão espiritual. Há diferentes graus de revelação disponíveis.
Negar essa realidade não a elimina, apenas empobrece todos. Quando você força revelações profundas para níveis carnais, elas se corrompem. Quando traduz mistérios para a linguagem carnal, eles se deformam. Quando democratiza verdades espirituais, elas se diluem. Paulo preservou a integridade das revelações, mantendo-as no nível apropriado. Dava leite para bebês e alimento sólido para maduros. Falava em linguagem carnal para carnais e em linguagem espiritual para espirituais. O chamado permanece. Você pode se qualificar para esse público seleto. Pode desenvolver a capacidade de receber revelações profundas. Pode crescer até o ponto onde o Espírito compartilhe com você verdades que estão vedadas para carnais. O sexto chamado à maturidade espiritual, em 1 Coríntios 2,13, vem com uma advertência que Paulo não expressou diretamente, mas que está implícita em todo o contexto. Há um preço a ser pago. Maturidade espiritual não é conquistada por osmose, não acontece automaticamente, não é distribuída democraticamente. Paulo pagou esse preço. Para ter revelações que ninguém mais tinha, ele enfrentou perseguições que poucos suportariam. Para interpretar verdades que outros não compreendiam, ele aceitou solidão que a maioria rejeitaria. Para falar com a autoridade divina, ele abandonou a aprovação humana. O primeiro preço da maturidade espiritual é a separação. Aqueles que são espirituais formam uma categoria distinta. Não é possível permanecer espiritual, mantendo-se no meio da multidão carnal. É preciso se separar para crescer. É preciso se distinguir para amadurecer. Essa separação não é orgulho, é necessidade. Assim como plantas precisam ser transplantadas para crescer, cristãos precisam ser separados de ambientes carnais para desenvolver espiritualidade. A proximidade constante com carnalidade impede o crescimento espiritual. O segundo preço é a incompreensão. Quando você começa a operar em revelação espiritual, carnais não compreendem. Suas motivações são questionadas. Suas prioridades são criticadas. Suas escolhas são julgadas. Você se torna estrangeiro em seu próprio meio. Paulo experimentou isso constantemente. Era mal compreendido até pelos próprios cristãos. Suas revelações eram questionadas. Sua autoridade era desafiada. Sua espiritualidade era testada. O preço da revelação superior é a incompreensão inferior. O terceiro preço é a responsabilidade aumentada. A quem muito foi dado, muito será exigido. Em Lucas 12:48. Revelações espirituais vêm com obrigações espirituais. Quem recebe mais, deve produzir mais. Quem compreende mais, deve comunicar mais. Paulo carregava o peso da responsabilidade apostólica. Sabia que seria cobrado pelas revelações que recebeu, que seria julgado pela fidelidade com que interpretou verdades espirituais, que prestaria contas pelo uso que fez dos mistérios que lhe foram revelados. O quarto preço é a perseguição intensificada. Carnais podem viver relativamente tranquilos. Espirituais se tornam alvos preferenciais do inimigo. Quem opera em revelação superior enfrenta oposição superior. Quem recebe ataques espirituais mais sofisticados. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em 2 Timóteo 3:12. Quanto maior a piedade, maior a perseguição. Quanto mais profunda a espiritualidade, mais intensa a oposição. Maturidade espiritual não oferece vida mais fácil, mas vida mais significativa. O quinto preço é o isolamento crescente. Poucos querem pagar o preço da maturidade. A maioria prefere permanecer na zona de conforto carnal. Isso significa que quanto mais você cresce, menor se torna o círculo de pessoas que podem compreendê-lo. Paulo experimentou essa solidão. Teve que lidar com o abandono de colaboradores.
com a traição de discípulos, com a incompreensão de igrejas. O crescimento espiritual frequentemente resulta em diminuição de popularidade humana. O sexto preço é a tentação do orgulho espiritual. Revelações superiores podem gerar superioridade carnal. Conhecimento de mistérios pode produzir arrogância espiritual. Capacidade de interpretar verdades pode resultar em menosprezo por aqueles que não têm essa capacidade. Paulo lutou contra essa tentação. Desenvolveu humildade proporcional à revelação. Quanto mais recebia de Deus, mais se considerava servo. Quanto mais interpretava verdades espirituais, mais se via como instrumento, não como fonte. Mas Paulo também experimentou as recompensas da maturidade. Teve acesso a revelações extraordinárias. Compreendeu mistérios que transformaram sua vida. Recebeu autoridade espiritual que impactou gerações. O chamado permanece aberto, mas o preço continua o mesmo. Você está disposto a pagar? Está preparado para se separar? Para ser mal compreendido? Para carregar responsabilidade maior? Para enfrentar perseguição intensificada? Para aceitar isolamento crescente? Para resistir ao orgulho espiritual? Se a resposta for sim, a jornada pode começar. O Espírito está pronto para ensinar. As revelações estão disponíveis. Os mistérios podem ser revelados. A capacidade de interpretar verdades espirituais pode ser desenvolvida. Mas lembre-se, maturidade espiritual não é destino turístico. É campo de batalha. Não é clube de lazer. É escola militar. Não é spa espiritual. É academia de treinamento celestial. O sétimo e último aspecto do chamado de Paulo em 1 Coríntios 2,13 não está nas palavras, mas na resposta exigida. Paulo não está apenas oferecendo informação, está emitindo convocação. Não está descrevendo uma possibilidade, está apresentando um chamado que exige resposta definitiva. Falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Esta não é descrição casual de ministério apostólico. É modelo apresentado para imitação. Paulo está dizendo: assim como eu faço, vocês também podem fazer. Assim como eu recebo revelações do Espírito, vocês também podem receber. Assim como eu interpreto verdades espirituais, vocês também podem interpretar. O chamado é para sair da posição de espectador e assumir a posição de participante, para parar de ser apenas ouvinte e se tornar também comunicador, para abandonar o papel de consumidor e abraçar a responsabilidade de produtor. Mas aqui está o problema. A Igreja moderna criou uma classe clerical que monopolizou essa capacidade. Convenceu os leigos de que apenas pastores podem receber revelações, que só teólogos podem interpretar verdades espirituais, que revelação é privilégio profissional, não direito espiritual. Paulo discordaria radicalmente. Ele sabia que todo cristão maduro pode e deve desenvolver a capacidade de receber palavras ensinadas pelo Espírito, que todo espiritual pode e deve aprender a interpretar verdades divinas. Isso não significa que todos se tornarão apóstolos, nem que todos terão ministério público. Significa que todos podem ter acesso pessoal à revelação, que todos podem desenvolver comunicação espiritual autêntica. A resposta ao chamado começa com uma decisão. Você vai permanecer carnal ou vai buscar espiritualidade? Vai se contentar com leite ou vai buscar alimento sólido? Vai continuar como bebê espiritual ou vai amadurecer? Essa decisão não pode ser adiada indefinitely. Há um tempo para cada coisa. Há um tempo para ser bebê e um tempo para crescer. Há um tempo para receber cuidado e um tempo para cuidar. Há um tempo para aprender
e um tempo para ensinar. Paulo estava confrontando cristãos de Corinto que permaneciam carnais muito tempo depois da conversão, que se contentavam com infantilidade espiritual quando já deveriam ter alcançado maturidade, que se recusavam a crescer e depois reclamavam por não receber revelações profundas. O padrão continua hoje. Cristãos que frequentam igreja há décadas, mas nunca desenvolveram capacidade de receber revelação pessoal, que dependem totalmente de outros para interpretação espiritual, que consomem eternamente, mas nunca produzem. A resposta ao chamado exige mudança de postura, de passiva para ativa, de dependente para independente, de consumidora para produtora, de espectadora para participante. Isso não Acontece automaticamente. Requer disciplina espiritual. Tempo na presença de Deus. Estudo das Escrituras. Desenvolvimento de sensibilidade ao Espírito. Prática da obediência. Cultivo da intimidade divina. Mas principalmente, requer fome. Fome de crescimento. Fome de revelação. Fome de profundidade. Sem fome genuína, o chamado será ignorado. Com fome autêntica, a resposta será inevitável. Paulo termina 1 Coríntios 2 não com conclusão acadêmica, mas com declaração revolucionária. Mas nós temos a mente de Cristo, em versículo 16. Não, eu tenho. Nós temos. Inclui todos os espirituais, todos os que respondem ao chamado. Ter a mente de Cristo significa pensar como Ele pensa, avaliar como Ele avalia, compreender como Ele compreende, e isso se traduz na capacidade de receber palavras ensinadas pelo Espírito e interpretar verdades espirituais. O chamado é atual, urgente, pessoal. Paulo está gritando através dos séculos. Você pode mais do que imagina, pode crescer além do que sonha, pode receber revelações que transformarão sua vida e a vida de outros. A pergunta final é simples. Você vai responder ao chamado? Vai aceitar o desafio do crescimento? Vai pagar o preço da maturidade? Vai desenvolver a capacidade de interpretar verdades espirituais? Se sua resposta for sim, a jornada começa agora. O Espírito está esperando para ensinar. As revelações estão disponíveis para quem se qualificar. A maturidade espiritual está ao alcance de quem se dispuser a buscá-la. Se esta mensagem despertou fome de crescimento em seu coração, se você reconhece que tem vivido abaixo do seu potencial espiritual, deixe nos comentários. Aceito o chamado à maturidade espiritual. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa crescer. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde chamamos cristãos para sair da superficialidade e buscar profundidade real. O chamado de Paulo em 1 Coríntios 2,13 não é sugestão, é convocação. Não é convite casual, é ordem apostólica. A resposta que você der determinará não apenas seu crescimento pessoal, mas também sua capacidade de impactar outros com verdades espirituais autênticas.